Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando um vídeo excepcionalmente devido à pergunta de um aluno que humildemente confessa a sua ignorância e diz que se sente culpado porque gosta dos meus vídeos, percebe que eles acrescentam sabedoria ao que ele já conhece, portanto são úteis, mas sente culpa porque na Bíblia está escrito que os adivinhos, os magos, os feiticeiros e os praticantes de magia, portanto, tanto faz, né, magos, eu já disse, não entrarão no reino, não herdarão o reino de Deus. Vamos então satisfazer a pergunta desse visualizador que, com toda humildade, confessa a sua ignorância. E para Deus, a coisa mais preciosa é o espírito contrito e humilde. Vamos então dar a resposta correta, segundo a mais perfeita e completa condição de que eu sou capaz. Não permitirás que um feiticeiro viva. Esta frase está no livro do Êxodo 22. É repetida em diversas passagens. Levítico 19:31, Levítico 26, Levítico 20:27, Deuteronômio 18:10, Deuteronômio 18:11, 1 Samuel 28:3, Jeremias 27:9. Portanto, não falta lugar onde se diga que um feiticeiro tem que ser apedrejado. Moisés, que é o autor de todas essas passagens, exceto Samuel e Jeremias, havia reconhecido dois tipos de pessoas. Aquela que tinha o espírito da verdade e aquela que mentia. Ele classifica o espírito da verdade como sendo Od, simplesmente, e o da mentira como Ob. Então, é simples, simplifica e é útil. Então, ou a pessoa diz a verdade, então o espírito é de Od, ou ele está falando a mentira e é Ob. Não fala de feiticeiro, mais tarde é que ele vai especificar. O espírito de Ob é feitiçaria, o espírito de Od é profecia. Isso virá depois. Moisés viveu supostamente em 1350 a.C. E, portanto, as passagens citadas acima, com exceção de Samuel e Jeremias, são uma mera repetição da maldição que ele faz aos espíritos mentirosos. Então, nós vamos ver aqui, no livro de Samuel 28, Saul, transgredindo a lei de Moisés, se comunica com a nigromante, necromante, feiticeira de Endor, é o nome de uma cidade. O episódio é uma transgressão à lei mosaica e Saul é punido com a morte. Na batalha contra os filisteus, ele e Jonatas são mortos. No Antigo Testamento, portanto, em hebraico, no original, é assim que está escrito. Ou seja, Saul foi morto porque, transgredindo a lei de Moisés, Samuel aparece, a nigromante manda o Espírito, chama o Espírito, evoca o Espírito de Samuel, então a pena é a morte porque ele transgrediu. Por quê? Porque o Espírito é mentiroso. Na verdade, Saul morreu, mas a punição foi porque ele transgrediu a lei mosaica, ou seja, ele foi um espírito mentiroso, porque não acontece exatamente como é dito pela nigromante de Endor. Ele não morre nem no dia nem na hora que a nigromante fala. Logicamente, não é a questão aqui, não é de ser mago, feiticeiro, falar a verdade ou falar mentira. Vamos ter essa corroboração, ou seja, vamos ter essa confirmação no livro de Daniel. Vamos, portanto, dar um salto histórico. De 1350, Moisés, vamos partir para o ano 500. Lá encontramos o profeta Daniel, ainda jovem. E temos o célebre episódio do sonho de Nabucodonosor. Nesse momento da história judaica, estamos na Babilônia. Os judeus são conquistados pelo rei Nabucodonosor e ficam em cativeiro durante 70 anos. Nesse período, aprendem a falar o caldeu, mas o aramaico é a língua corrente. E, nesse contexto, a palavra feiticeiro é substituída por vários equivalentes. Vamos ver quais são? Vamos. É o célebre sonho de Nabucodonosor. Diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Veja que aqui fala de magos, mas fala de encantadores, feiticeiros e astrólogos, para lhe dizerem o que ele havia sonhado. Sublinhamos aqui que o mago aparece nesta lista. Em persa e grego, esta palavra é magen, e eles não são capazes de decifrar o sonho do monarca, porque Nabucodonosor não queria simplesmente o sonho decifrado. Ele queria que os magos caldeus, assim que eles chamavam, colégios magos caldeus, dissessem o que ele tinha sonhado e depois interpretassem. Portanto, ele diz: é impossível, Senhor, nós não conseguimos, não há homem nenhum que consiga fazer a tua vontade. Então, o rei, irado, condena todos à morte. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Aramaico era o idioma da Babilônia, e aqui também é falado na Caldeia. O rei vive para sempre. Conte o teu sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei responde: ora, esta será a minha decisão. Se vocês não me disserem o que foi que eu sonhei, e só a partir daí interpretarem,
farei com que vocês sejam cortados em pedaços, e suas casas se tornem monte de entulho. Então, a pena do rei é radical. Ou vocês são capazes, ou vocês não são. Vocês são magos, ou vocês não são. Mas, minha gente, isso não é tarefa de mago. Eu sou um mago caldeu, descendente da escola de Daniel. Mas isso é sobrenatural, isso é profecia. A profecia vai acontecer, né, em Israel e em outros povos. Mas São Paulo vai dizer, né, na sua carta aos Coríntios, buscai os dons espirituais. Buscai, sobretudo, o dom da profecia. Porque o profeta fala a verdade. É o mesmo que ode. Portanto, é uma questão de palavra, de língua. Então, o rei diz, se vocês não me revelarem meu sonho, não me disserem o que eu sonhei, revelarem, eu me matarei. A palavra usada é astrólogo, ciência praticada na alcadeia, mas que equivale a sábio, que é o mesmo que mago. Então Daniel se apresenta ao rei, ele é profeta, e intercede pelos sábios caldeus, explicando que a tarefa pedida pelo rei excede a capacidade humana. Só um poder sobrenatural será capaz de realizar a façanha requisitada pelo monarca. E Daniel faz. Assim está escrito, diz Daniel. Destaquemos a palavra sábio. Magen, astrólogo, quer dizer sábio. É nesse contexto que o profeta Daniel é investido no título de diretor do Colégio dos Magos Caldeus. Olha só, se mago fosse uma coisa maldita, então Daniel não seria investido como diretor do Colégio dos Magos Caldeus. Vamos provar aqui. Então, no livro de Daniel, então. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu-o de presentes. Ele o designou governante da Babilônia e o encarregou de chefiar todos os sábios da província. Sábio aqui é mago. Então, enfatizemos que neste versículo, Daniel é investido pelo rei no cargo de diretor do Colégio dos Magos Caldeus, que é assim que se chamava, o que se constituirá em uma instituição. Essa instituição vai aparecer 500 anos depois, quando o sucessor de Daniel, Melquior, Baltazar e Gaspar, vão até Belém de Judá para adorar Jesus, mestre de todos os magos, divino e humano. O episódio é celebrado como a festa dos magos, botaram o rei magos, mas é a porcaria que a Igreja Católica fez, exatamente porque, na sua ignorância, ela não faz a distinção entre sábio, mago e feiticeiro, mentiroso e verdadeiro. Então, eles não sabem, são ignorantes. Então, as igrejas, na verdade, não sabem nada, né? Ou quase nada. Então, no dia 6 de janeiro é celebrada a festa dos reis magos, que não tinham nada de reis. Eram simplesmente magos, ou seja, sábios. Assim, reisado, dia de reis, não existe. É dia dos magos, anualmente. Logo, as diferenças linguísticas é que farão com que as pessoas façam a confusão. Você não precisa ficar confuso, nem precisa sentir culpa por estudar maçonaria, praticar maçonaria, cabala, ser ritualista e, assim, fazer várias coisas que a mente comum considera ciências malditas. Mas, se você vê a verdade ali, Santo Agostinho diz, toda a verdade é católica. E Moisés diz, o autor, quando o homem fala a verdade, ele está movido pelo espírito da profecia, ode. E quando ele fala a mentira, ele está movido pelo espírito de feitiçaria, que é obi. Então, mas as pessoas querem colocar no mesmo saco magos e feiticeiros, adivinhos, necromantes ou nigomantes e outros charlatães. Está claro que é uma simplificação que volta a Moisés. Uma coisa é o mentiroso, outra coisa é o verdadeiro. Se o que eu falo nos meus vídeos é verdade, então eu não sou nicomante, eu não sou feiticeiro, eu sou um mago. Eu sou um mago. E sou um mago que sou descendente espiritualmente do Colégio dos Magos Caldeus, no qual Daniel foi investido como diretor. Assim, uma simplificação que volta a Moisés é uma visão dual. O apóstolo Paulo faz isso, mencionando palavras substituindo a do Pentateuco. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 20. Paulo diz, ou não sabeis que os injustos, olha só, agora não usa nem mago, nem feiticeiro, nem negomante, nem adivinho, injustos, não herdarão o reino de Deus. Então, quem não herdará o reino de Deus? Os injustos. Não aparece a palavra mago. Então, todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, e eu repito, mas nem todas me convém. Então, eu estudo cabala judaica, sim, mas eu adaptei ao cristianismo. Sei as duas. Eu faço maçonaria, sim, mas minha maçonaria é cristã. Embora eu saiba a maçonaria perversa, que é a maçonaria mentirosa, falsa, de 1717. Né? Combato ela. É que é fechada, a reunião é fechada. Né? Só os associados. Nós temos, graças a Deus, bastante associados. Então, diz Paulo, terminando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, do nosso Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu estudo cabala judaica, sim, mas não me convém, porque não é verdadeira. Cabala do dinheiro. Eu não tenho que usar a cabala para ganhar dinheiro. Um mago não tem que usar magia para ficar rico. Isso quem faz são charlatães. O mago tem que dizer a verdade. E se vier um prêmio,
Se o aluno paga, então é uma retribuição justa, porque o trabalhador é digno do seu salário. Eu só gastei aqui um tempo enorme para fazer essa pesquisa, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas, continua ele, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, prostitutos e aos feiticeiros, idólatras e mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isso vai ser repetido em Apocalipse no 21:8. Ou seja, as palavras de Paulo vão ser repetidas no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Exatamente. Olha, não aparece mago, vamos no Apocalipse agora. Ele vai repetir. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, tímido quer dizer ter medo de estudar. Eu não tenho. Estudo tudo. Lê de tudo, retende o melhor. Aos abomináveis, aos incrédulos, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, Moisés fala de maléficos não passirem viver, não permitirá que o feiticeiro viva. Em latim é maléficos não passirem viver, não permitirá que um feiticeiro viva, seja apedrejado. Aqui ele fala de feiticeiro. Idólatras, ou seja, os que vão ver Madonna, 1 milhão e 500 vão ver Madonna, ou vão urrar vendo Neymar jogar futebol, esses são idólatras. E Roberto Carlos e outros também. Então, uma coisa é gostar de um cantor, ou de um ator, ou de um jogador de futebol, porque ele tem perícia, outra coisa é idolatrar. E na minha época de criança, havia um livro chamado Ídolos da Terra. Né? E você diz assim, Neymar é meu ídolo. Né? Pelé foi o ídolo de milhões de pessoas. Ora, ídolo é um falso Deus. Então, vocês têm que saber o seguinte, o professor Maluf sabe onde põe o pé, e sabe onde tem a cabeça. Eu sou guiado pelo Espírito da verdade, o Espírito Santificador. Então, da minha boca jamais ouvirá mentira. Portanto, esses que são mentirosos, feiticeiros, idólatras e todos os mais que foram listados, terão sua parte no inferno, que é a segunda morte. Aqui já estou citando Apocalipse, capítulo 31, versículo 8. Portanto, a condenação não é aos magos persas e caldeus, minha gente, pois é a escola de Daniel, que constituirá uma instituição que vai ser agora a continuidade em Mateus 2, 500 anos depois. Então, Mateus 2 diz, tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, olha só, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Dos magos. Porque vimos o estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, isso estaria contradizendo o Daniel. Por quê? Os magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, vêm do Oriente. 500 anos depois de Daniel, eles são os herdeiros espirituais do colégio Macaldeus. E nós estamos aqui, não 500 anos depois, porque Jesus Cristo é adorado pelos magos Melquior, Baltazar e Gaspar. E nós adoramos Jesus no ano 2004, ou seja, 4.000 anos nos separam dos magos que vieram adorar, que são membros do colégio Macaldeus de Daniel. Nós somos discípulos diretos de Daniel. Ele é o nosso patrono, portanto, não há contradição entre o livro de Daniel, entre o Pentateuco, ou seja, a doutrina de Moisés, e a nossa postura. Portanto, fiquem tranquilos e podem se filiar à nossa escola, e vocês terão um guia de vida para seguir, imitando Jesus de Nazaré o mais de perto possível, porque ele é a nossa referência, ele é o nosso guia, ele é o seu caminho, verdade e vida. Portanto, temos que colocar o pé nesse caminho para chegar à verdade e sermos magos, e assim ter a vida eterna. Pronto, meus amigos. Aqui está esclarecido essa nossa escola, chamada CMC, Colégio Macaldeus. Espero que eu tenha feito o meu trabalho bem feito. Nós podemos nos chamar de magos, agora não podemos ser mentirosos. Então, se são mentirosos, não são magos, são feiticeiros. Entenderam agora? Pronto. Assim encerra esse vídeo esclarecedor, para que vocês não tenham dúvida. Podem seguir o professor Marlanf, porque eu sei que eu irei por braços de Jesus, como Melquior, Gaspar e Baltazar, como o profeta Daniel. Né? E assim, nós estamos assim, dando a vocês a nossa caminhada, oferecendo a vocês nosso esforço, nosso estudo, baseados em qualquer Bíblia que você pegarem, vocês terão uma referência que nós temos ali. Estão baseados aqui, mas não só aqui, porque para entender a Bíblia é necessário sair da Bíblia. A Bíblia não se explica por si mesma. Espero agora que vocês fiquem tranquilos, sigam os meus vídeos, porque quando eu falo a verdade. E só há uma pessoa que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nasci em um mundo para dar testemunho da verdade, e aquele que é pela verdade ouve a minha voz.